Nós vamos continuar trabalhando com o nosso tema solução. Tivemos a aula 1, a aula 2 e essa aqui seria a nossa aula 3 já, né? Essa seria a nossa aula 3. E vamos fazer uma revisão. Hoje não vamos trabalhar com muito cálculo, não. Vamos trabalhar com a revisão aqui. Ó. Primeiro, soluções são misturas homogêneas. Homogêneas quer dizer que você só vê uma fase, por exemplo. Se eu misturar água e sal bem misturadinho, eu não vou ver o sal na água. Ele ficou homogêneo. Homo significa igual. Se eu misturar água e óleo, aí eu vou ver uma diferença. O óleo em cima e a água embaixo. Então é uma mistura heterogênea. Tá? Então qual é a diferença? Uma é a mistura heterogênea. Um exemplo de mistura heterogênea. Água mais óleo, elas não se misturam. Hetero quer dizer diferente e homo quer dizer igual. Então, quando eu misturo duas ou mais substâncias e você não vê a diferença, então é uma mistura homogênea, é uma solução. Pode ser sólido, líquido e gasoso. Tá? Sólidos, o aço. Quando nós falamos em aço, não se encontra aço na natureza. Nós encontramos o ferro, que o símbolo é Fe, e o carbono, que o símbolo é C. A mistura de ferro e carbono forma o que nós chamamos de aço. O carbono dá características ao ferro, né, que no caso é essa dureza, a ductibilidade que a gente fala, é a capacidade de tração e voltar ao tamanho normal. O ferro não tem, o ferro é maleável, o aço não. Pode ser líquida, por exemplo, o vinagre, que é uma mistura de água e ácido acético. Então, o vinagre não é ácido acético, o vinagre é uma mistura, é uma solução, mistura de água e ácido acético. Mas, professor, eu não vejo a água e eu não vejo o ácido. É lógico, é uma mistura homogênea. Gasoso, o ar atmosférico. Esse ar que nós respiramos, ele tem oxigênio e nitrogênio. Para falar a verdade para vocês, mais de 70% é nitrogênio. E oxigênio é uma pequena quantidade. Tá? Você também não vê. Você não está vendo. Por quê? Porque é uma mistura homogênea. Nós temos uma regrinha. Sempre tem o soluto e tem o solvente. O soluto é o que tem menor quantidade. E o solvente é o que tem maior quantidade, tá certo? E quando tem água, a água é o solvente universal. Exemplo, água e açúcar dissolvido. O açúcar é o soluto e a água é o solvente. Nem toda solução tem água como solvente. Vamos lembrar uma que a gente tem demais? Por exemplo, o álcool a gasolina. Que nós compramos no posto, a gasolina do posto, ela tem gasolina mais álcool. Tá? O álcool em menor quantidade, ele é o soluto, e o solvente é a gasolina. Como é que eu classifico as soluções? As soluções podem ser classificadas em insaturadas, tem menos soluto que o determinado pelo coeficiente de solubilidade, vou explicar para vocês agora. Pode ser saturada, quando atinge o coeficiente de solubilidade, e supersaturada, quando tem mais soluto que o determinado pelo coeficiente de solubilidade. Deixa eu diminuir isso aqui para mim ter um espaço de explicar para vocês aqui. Olha, vou tentar mostrar para vocês aqui. Vamos pensar o seguinte, uma solução saturada. Eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui e vou pegar alguns coeficientes de solubilidade aqui. Coeficiente solubilidade. Eu vou pegar um aqui. Aqui, não, deixa eu pegar um outro. Vou pegar uma tabelinha com alguns. Aqui, ótimo aqui, esse aqui.
Observa só, o coeficiente de solubilidade do açúcar é 33 gramas em 100 ml a 20 graus Celsius. Então, olha, o açúcar, 33 gramas em 100 ml de água a 20 graus Celsius. Então, vamos lá. Então, vou pegar um exemplo do açúcar. O coeficiente de solubilidade dele é 33 gramas em 100 ml de água a 20 graus Celsius, não é isso? Então, se eu pegar um copinho que tem 100 ml de água e eu colocar aqui, vamos colocar a primeira situação nossa, vou preparar uma solução insaturada e eu coloco aqui 30 gramas de açúcar. Eu pergunto para vocês, eu posso colocar mais açúcar? Posso. Sabe por quê? O coeficiente de solubilidade indica quanto pode dissolver. Podem ser dissolvidos 33 gramas em 100 ml. Em 100 ml eu coloquei quantos gramas? 30 gramas. Então ainda cabe açúcar aqui dentro? Cabe. Essa solução está o quê? Insaturada. Agora, vamos pensar em outra situação. Mais uma situação. Eu vou pegar aqui 100 ml de água e eu vou colocar aqui 33 gramas de açúcar. E está a 20 graus Celsius. Então eu tenho, se eu coloco 33 gramas, o coeficiente de solubilidade é 33, eu coloquei exatamente o que podia, então essa solução ficou saturada, porque ela atingiu o coeficiente de solubilidade, ou seja, eu coloquei a quantidade de açúcar que eu podia dissolver em 100 ml de água. Então aqui eu tinha colocado só 30 gramas, podia colocar mais, ela estava insaturada. É como se fosse incompleta, está insaturada. Aqui ela está saturada, ou seja, não cabe mais, só se eu colocar mais água ou se eu mudar a temperatura. Mas a 20 graus Celsius, em 100 ml, eu já coloquei a quantidade de açúcar que podia. Não pode mais. Agora, vamos pensar outra situação, mais uma situação aqui. Eu vou pegar um recipiente, eu vou colocar 100 ml de água a 20 graus Celsius. E agora eu coloco aqui 36 gramas de açúcar. Eu pergunto para vocês, como ficou essa solução? 30 gramas cabia mais, estava insaturada. 33 gramas era exatamente o que cabia, estava saturada. Aqui eu coloquei a mais do que cabe, ou seja, aqui vai chegar um momento que vai sobrar 3 gramas, não é 3 gramas? Ele não pode dissolver 33, eu coloquei 36, vai sobrar 3 gramas de açúcar que não será dissolvido. A solução ficou super saturada. Então, quando eu quero saber quanto de um produto vai ser dissolvido, eu tenho que olhar o seu coeficiente de solubilidade. Para que eu possa dissolver esses 3 gramas, que formou chamado aqui corpo de fundo, esse material que não é dissolvido, que fica lá no fundo do copo, chamado corpo de fundo. Ele fica lá no fundo do copo. Se eu for colocando sal na água, vai chegar um momento que a água não dissolve mais aquela quantidade de sal. Por quê? Porque já saturou. Aí agora, se eu continuar jogando, ela vai ficar super saturada, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar então agora aqui. Esse corpo de fundo que se formou não dissolveu 3 gramas da solução super saturada. O que eu poderia fazer para dissolvê-lo? 2 coisas, ou aumentar a quantidade de água, ou aumentar a temperatura, porque quando muda a temperatura, muda o coeficiente de solubilidade, ok? Lembre-se, falamos isso aqui, lembre-se, 1 quilo equivale a 1000 gramas, 1 litro equivale a 1000 mililitros,
1 grama equivale a 1000 miligramas. Então, quando você compra um comprimido de paracetamol, 500 miligramas, dentro desses 500 miligramas eu tenho quantos gramas? Bom, vamos parar e pensar aqui um pouquinho. Vou pensar aqui. Se 1 grama equivale a 1000 miligramas, para mim transformar de grama para miligrama, eu multipliquei por 1000, não foi? E se for transformar de miligrama para grama, eu vou dividir por 1000. Então, se eu pegar esse cara aqui e dividir esse cara aqui por 1000, pega a calculadora e faz 500 dividido por 1000, vai dar 0,5. Deixa eu mudar a cor aqui, essa cor não ficou legal não. 0,5 gramas. Na verdade, o paracetamol 500 miligramas, ele tem meio grama de paracetamol em cada comprimido. Então não esqueçam, mistura homogênea, heterogênea, soluto, solvente, solução insaturada, saturada, supersaturada, ok? E as unidades de medida. Eu vou, agora que vocês viram essa aula, eu quero só isso, nós não vamos fazer muito cálculo hoje, e nos exercícios que vocês farão agora, vocês vão responder perguntas baseadas nisso que nós comentamos aqui, ok? Bom trabalho a todos vocês.